Prefeito de São José defende o Pacto Federativo na marcha para Brasília. A portaria que libera a captura da tainha irrita pescadores. A importância do movimento escoteiro para a formação dos jovens. Está no ar a revista Primer News. O mês que vem começa com uma agenda repleta de eventos em São José. E começa no CTG Os Praianos, com o 49º Rodeio Nacional, de 4 a 8 de maio. Na programação, competições artísticas e campeiras, comidas típicas gaúchas, shows, bailes e exposição comercial. E um dos eventos mais tradicionais do país está de volta ao calendário de eventos do município. É a Festa do Divino Espírito Santo, que será realizada na Igreja Central de São José. Uma tradição iniciada em Portugal pela Rainha Isabel no século XIV, que chegou ao Brasil pelos portugueses, notadamente da Ilha dos Açores. Em geral, são 3 dias de procissões e festejos no chamado Dia de Pentecostes, com apresentações de danças e músicas do folclore local. O ponto alto é o desfile do rei, da rainha e dos súditos, que lembram a corte portuguesa. A festa é realizada por voluntários e conta com a ajuda financeira da comunidade. O casal de festeiros deste ano, Miguel e Yolanda Maichen, estiveram na Câmara de São José para convidar os vereadores para a festa de número 170 e que acontece nos dias 28, 29 e 30 de maio. Bom, e encerrou nesta quinta-feira a Marcha dos Prefeitos a Brasília, que voltou a ser realizada depois de uma interrupção de 2 anos por conta da pandemia do vírus da Covid-19. E em Brasília, o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, também presente ao encontro, conversa conosco agora sobre esta reunião, sobre esta marcha. Prefeito, obrigado ao senhor por participar do programa. Como foi este encontro, prefeito? Foi dos melhores. Discutiu-se várias pautas que são antigas, que interessam ao municipalismo, e eu acho que é o grande momento de nós nos unirmos em defesa do Pacto Federativo, que eu entendo que seja a única solução para os municípios, que vai dar condições de a gente enfrentar a distorção que há na distribuição de recursos entre os vários anos, que vai sucedendo, onde a União apenas passa as incumbências e os encargos sem passar os recursos. Esperamos que seja aprovado, seja a Câmara aprove o que o Senado já aprovou, de que não se criem novas despesas sem se apontar a fonte de recurso e o governo federal possa participar conjuntamente com os municípios, porque os municípios já estão estrangulados. Prefeito, quando o senhor fala em pacto federativo, é evidente que fica bastante claro de que os municípios participam um pouco dessas decisões ou até mesmo das arrecadações. Na sua opinião, o que a região aqui da Grande Florianópolis, notadamente São José, teve a pedir ou a solicitar neste encontro junto ao governo? Que seja melhor olhado os municípios, que é onde estão as pessoas, é onde estão os problemas e, consequentemente, é onde a gente precisa injetar recursos. A gente não pode ficar só com os encargos, com as obrigações. Como nós temos lutado muito, eu como presidente da Associação da Grande Florianópolis, para que se tenha união, acho que a gente sai daqui bem consciente e unidos para que os municípios sejam melhores aquinhoados com a redistribuição justa e que atenda aos anseios da população. Em especial aqui para a região, alguma reivindicação em especial durante esse encontro? Nós tivemos em contato com os deputados, com o Fórum Catarinense, reforçando a famigerada alça de contorno, que é uma coisa antiga, que atende a toda a região, e mais algumas demandas que nós estamos tratando junto com Florianópolis, que é a beira-mar de Barreiros, e a ligação também da beira-mar sul, que é com Florianópolis,
Então são problemas que não é só de Florianópolis nem de São José, mas de toda a região. Prefeito, vou voltar ao pacto federativo que o senhor citou no início da conversa. Quando se fala em pacto federativo, na sua opinião, ele deve ser discutido lá no Congresso ou ele tem que começar a ser discutido a partir dos municípios? A partir dos municípios. Os municípios precisam ser ouvidos. Logicamente que a gente não pode deixar para discutir a cada 4 anos, no ano da eleição. Isso é uma luta antiga, uma reivindicação de muito tempo que precisa evoluir e a gente sai com a convicção de que demos um passo importante. Pelo menos unido, os municípios saíram. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção e disposição em nos atender e um bom retorno. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e continuamos à disposição. E é muito importante o papel da imprensa, que tem um papel fundamental para ecoar as reivindicações dos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e da população como um todo. Muito obrigado ao senhor e nós estamos à disposição para toda vez que tivermos essas notícias boas, que elas sejam divulgadas aqui também. Um abraço. Muito obrigado. E depois do intervalo você vai saber como o movimento escoteiro resiste ao tempo. E também a portaria da pesca da tainha irrita os pescadores. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Como nos anos anteriores, a portaria que regulamenta a captura da tainha irrita os pescadores artesanais de Santa Catarina. Desta vez, a Secretaria de Aquicultura e Pesca, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, deixou em branco a delimitação dos pontos de pesca de arrasto no litoral de Santa Catarina. Ou seja, quem está na praia A pode pescar na praia B e ao contrário do respeito que se havia antes. Bom, quem pode falar sobre isso é exatamente quem pesca. E nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Pescadores da Barra da Lagoa, o Laurentino Benedito Neves, que pouca gente conhece por esse nome, ele é mais conhecido por Tino. Olá, amigo, obrigado por participar do programa. Opa, bom dia a todos vocês aí. Bom dia. Me diz uma coisa, Laurentino, como é que fica a situação agora? Não houve nenhuma outra medida, quer dizer, está todo mundo livre para pescar onde quiser? Olha, ontem teve uma reunião no Campeche, e a qual foi acordado que todos os pescadores vão pescar com a licença emitida o ano passado. Então, Polícia Ambiental, Secretaria da Pesca Municipal, Ministério da Agricultura, acordaram que os pescadores vão pescar com a licença emitida o ano passado, de 2021, para cada um pescar a sua coordenada. Isso tem irritado bastante vocês ao longo dos anos, não é a primeira. Todo ano tem alguma coisa para discutir, né, na liberação da pesca da tainha. Sim, por que, na tua opinião, por que isso acontece? É porque foi o seguinte, as canoas
não estava no regulamento para o Ministério da Pesca. Para o Ministério da Pesca, as canoas não existiam como instrumento de navegação, como instrumento de pesca na realidade. Então criamos uma associação e um regime de pesca para que fosse emitida uma licença para essas embarcações pescarem um ano inteiro, diferente da licença que a gente pesca a tainha. Mas depois de várias reuniões feitas aqui em Santa Catarina e eu escutando os pescadores, agregando valores de conhecimento para que essa portaria viesse só para o arrasto de praia de ano inteiro, separadamente da licença de arrasto da tainha. Mas em Brasília eles fizeram uma licença só, que abrange toda a fauna de peixe aqui da ilha, principalmente a tainha. Então abriram uma janela para que mais pescadores pudessem pescar. Me diz uma coisa, não seria mais fácil o pessoal lá de Brasília vir aqui ver como funciona para depois fazer a portaria? É justamente isso, o serviço de campo que eles têm que fazer aqui. Hoje o Ministério da Pesca, com o nosso gerente de pesca aqui, ele faz esse tipo de serviço de campo. Ele vem buscar o conhecimento do pescador e a falta que o pescador sente no longo desses tempos. Então, lá em Brasília, eles não fazem esse serviço de campo, na realidade. Eles teriam que vir na praia ter o conhecimento que o pescador tem. Seria bem viável. Até porque eles, pelo jeito, não pescam, né? Eles não pescam, eu acho que eles não sabem nem comer peixe. Me diz uma coisa, agora, já que está resolvido, vocês vão chegar num acordo, já chegaram num acordo de cada um ficar na sua área de pesca? Sim. Qual é a expectativa que vocês têm para este ano? Uma boa safra ou vai ser um pouco menor que o ano passado? Uma boa safra, sim. Sim, a gente como participa de vários grupos de pesca, interagindo em todo o Brasil, principalmente do sul do Brasil, a gente fica tomando informação de lá. Então vai ter sim uma boa safra, já tem peixe, já até peixe chegando aqui na nossa costa. Eu acredito que vai ser uma safra boa, se Deus não quiser. Normalmente acontece o seguinte, para quem não é manezinho, a gente só fica olhando, observando. Bom, deu um friozinho, perto de maio já está chegando a tainha. Ela vem só com o frio mesmo? Não, a tainha ela tanto vem com frio como a corrente marinha, ela vem também na corrente marinha. A corrente marinha em sentido norte, o peixe também vem para a desova, ele vem para desovar. Então ele vem também com o vento, a frente fria e com a corrente marinha. Então quer dizer que esse calor que estamos tendo agora, por exemplo, e que deve perdurar mais alguns dias, se bem que tem chuva nos próximos dias, segundo a previsão meteorológica, esse calor não vai atrapalhar na captura? Não, não atrapalha não. Quando o peixe já chega aqui no nosso litoral, não atrapalha em nada. Não atrapalha nada. Nos arrastões aqui não atrapalha não. Me diz uma coisa, ao longo dos anos, existe o respeito dos barcos, das grandes embarcações de pesca com a área onde chegam, com o pescador artesanal, está tudo tranquilo nessa área? Sim, sim. Entre os pescadores existe o respeito. Nós, na nossa modalidade de arrasto de praia, a gente confrontava antes com o industrial e com o imagem e anilhado. Mas é estipulado uma área para que eles pesquem e uma área para que a gente pesca também. Então há um respeito entre nós, as nossas classes de pesca. Otinho, outra curiosidade para quem não é manezinho, para quem não é nascido aí no litoral e convive como vocês, desses ventos de mar e marés e tal, e com as redes. Peixe tem o ano todo, cada período tem um tipo de peixe, tem outro e tal. Por que a tainha é tão procurada e por que o pescador gosta tanto de pegar a tainha? Olha, eu acredito que começa pela tradição, né? A tainha, por ser um peixe difícil de ser capturado, um peixe difícil de ser capturado. E ela faz, na realidade, uma piracema, né? Ela sai do sul para desovar nas águas frias aqui não é água quente nem gelada, ela desova na água fria com uma certa profundidade. Então, já dos antepassados, eles viam esses cardumes pela beira-mar aqui, pela praia, pelos costões. Então, era fácil de ser capturado esse peixe, né? Mas com a chegada de mais embarcações, se torna mais difícil. Mas acredito que esteja já no sangue do pescador essa prática e a cultura junto, com certeza. Qual é o melhor jeito de comer a tainha? Claro, morta, mas qual é o melhor tipo de prato a ser feito com a tainha? Olha, o
O pescador gostaria de comer frita com pirão de água. Feito pirão de água com ela frita, mas aqui se come de tudo jeito. Se come assada na brasa, se come ela no feijão, se come ela espalmada, se come ela recheada no forno, frita em posta, de vários tipos. Eu vou fazer uma pergunta agora, sair um pouquinho da brincadeira e da parte coisa, para fazer uma pergunta que me parece um pouco mais reflexiva. Me diz uma coisa, se ela vem para da Piracema, ela vem para a desova, pegar a tainha ovada não vai prejudicar a criação de novas tainhas para as próximas safras? Ou isso já vem, sempre foi assim, nunca acabou a tainha? Boa pergunta, boa pergunta. Na realidade, a tainha, como ela vem em grande quantidade, porque só se pesca a tainha aqui no nosso litoral, na realidade, nas beiras de praia, né? No litoral catarinense. Mas a quantidade de tainha que passa por fora, numa medida de 70, 80 metros, até 150 metros de profundidade, esse peixe ele não é pescado. Esse peixe é o que faz a desova. O que passa aqui nas praias, esse é capturado. Mas a 70% ou 80% da quantidade de peixe passa por fora e não aqui por terra. Por isso que não atrapalha, na realidade, a piracema dela. Né? Tinho, eu vou fazer o seguinte, eu ia te fazer uma pergunta agora, mas eu já sei que a resposta é um pouco longa. Durante a safra eu vou voltar a conversar contigo, se você concordar, para você ensinar uma equação matemática que não tem faculdade do mundo nenhuma, que só vocês resolvem. É a divisão dos peixes na hora que puxa a tarrafa. Mas isso nós vamos fazer numa próxima entrevista, tá bom? Porque essa é complicada. E me diz uma coisa, Tinha, deixa eu te perguntar uma coisa, em termos de, se for na pesca da tainha, me pediram uma vez para contar uma mentira de pesca. Aí eu disse que peguei uma tainha no anzol. Falei mentira ou falei verdade? Não, tem local, no mar é muito difícil pegar uma tainha no anzol. Mas em criadouros e por exemplo, em rios, canais, que ela fica em cardume, tem a prática que pega no anzol, sim. Bom, a gente poderia conversar aqui até amanhã de manhã sobre esse assunto, porque ele é bastante curioso e envolvente, Tinho. Muito obrigado mas infelizmente o programa está chegando no final. Muito obrigado a você pela tua atenção e que aí na Barra da Lagoa tem uma boa safra de tainha, né? Muito obrigado. A gente espera aqui também na Barra da Lagoa uma visita sua aí para comer uma tainha no feijão com nós aí, do nosso de pesca da Barra da Lagoa. Obrigado, vou experimentar com o pirão esse. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. E para quem não tirou o título de eleitor ou não fez a mudança de domicílio eleitoral, atenção, o prazo termina na próxima quarta-feira. O TRE ampliou o horário de atendimento nos cartórios. Amanhã, sábado, os cartórios eleitorais estarão de plantão das 9 da manhã às 3 da tarde para atendimento online ou presencial. Na segunda, terça e quarta-feira, o horário de atendimento será das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Um movimento fundado na Inglaterra em 1907 se expandiu por praticamente todos os países. É o escotismo, fundado pelo general inglês Robert Baden-Powell. Mas aí vem a pergunta, e o movimento, em meio a toda esta concorrência de tantas opções, seja de lazer, de aprendizado ou de atividades deste século, será que ainda resiste? Quem vai responder isso para nós e falar muito mais sobre o escotismo é o chefe do grupo de escoteiros do continente da capital, Jacimir Santos de Oliveira. Jacimir, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado, estamos à disposição. Vamos com esta pergunta. Em tempos de WhatsApp, rede social, de videogames e tudo mais, o escotismo ainda resiste? O escotismo resiste, o escotismo é uma entidade educacional mais antiga do mundo e tem os seus propósitos, os seus princípios e seus métodos escoteiros, né? Desenvolvido lá por Baden-Powell, desde de 1907, quando ele começou com o movimento escoteiro, e que rapidamente tomou o mundo, né? Tomou o mundo justamente porque o jovem ele precisava ter esse contato com as atividades progressivas, atraentes e variadas, que faziam com que o jovem aprendesse ainda mais fazendo, e não apenas lendo.
para ser mais preciso nesta pergunta e na tua resposta, ele pode ficar muito mais interessado em fazer um videogame, participar do videogame, ou ficar olhando para o WhatsApp, nas redes sociais, do que determinada atuação, atividade lá, ou não? As atividades envolvidas no movimento escoteiro, eles visam justamente fazer com que o jovem aprenda fazendo. Não é algo, o Baden-Powell, né, já fazia isso, e foi uma visão muito importante dele. Ele sempre dizia que o jovem ele tem que aprender de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ele não deve só receber informações, ele tem que viver as informações, ele tem que praticar a informação. Hoje, se a gente for fazer uma correlação com a educação de hoje, olha, é justamente o ponto hoje que se fala do ensino por competência na educação, se fala justamente de você juntar 3 pontos: conhecimento, habilidade e atitude. Eu preciso conhecer determinada coisa, esse é o conhecimento de fora para dentro, certo? Mas eu preciso ter habilidade, a habilidade é fazer essa coisa. E aí sim, eu vou ter atitude de fazer essa coisa. E quando o movimento escoteiro trabalha em fazer o bem, seja para a natureza, seja para com relação interpessoal, seja para com pessoas, para a comunidade, então ele pratica isso. Você citou, desculpa te interromper, mas você citou o exemplo da imagem do escoteiro atravessando a velhinha para outro lado, de um lado da rua e trazendo o velhinho para outra e tudo mais. E tem aquela outra máxima que se conhece muito escoteiro, fazer uma boa ação por dia. Todo mundo pensa que é isso, né? Mas não, a gente faz boa ação, várias boas ações todos os dias. Porque boa ação não é aquilo que você faz por obrigação, é aquilo que você faz por desejo, por vontade e por ser grato, por você poder ter a possibilidade de fazer pelos outros aquilo que talvez ninguém tenha feito por você. Deixa eu te perguntar uma coisa, a garotada que procura um grupo escolar, aliás, quem procura é o pai, né? O pai e a mãe que levam o garoto. É isso? Hoje sim, tá. Porque os pais justamente querem fugir dessa coisa de ficar dentro da tecnologia sem propiciar para o seu filho a vivência. Pois é, mas quando ele chega lá e o garoto está chegando com a idade de 6, 7, 8, 9, enfim, a idade que possa ser feita, o que ele, na tua opinião, qual é a expectativa que ele tem ao saber que ele vai acampar, por exemplo? A gente sempre gosta de colocar que o aprender como é no movimento escoteiro de dentro para fora, ele precisa entender as suas necessidades. No movimento escoteiro nós temos leis, nós temos uma lei e tem vários artigos dessa lei. E uma delas que eu gosto sempre de citar é que o escoteiro é econômico e respeita bem a lei. Vem casar com a tua pergunta. Quando ele tem que produzir o alimento dele, a comida fica muito mais gostosa. Até porque se ele não terminar, vai ficar com fome. Justamente, e ele tem essa noção. E aí cada vez mais, em cada vez que ele produz mais isso, ele tem uma resposta positiva para ele, que faz com que ele se sinta bem. E com isso ele consegue perceber, porque quando a gente faz acampar e fazer comida, não é só fazer comida. Todo o preparo para esse acampamento vem em ele programar o que vai comer, qual é o custo disso e da onde vai vir esse dinheiro. Por isso que quando se pergunta, vocês vendem bolachinha também, como é prática norte-americana, nem só bolachinha a gente faz, mas a gente faz para que o jovem justamente dê valor para a conquista do dinheiro que ele vai usar para fazer a alimentação. Vou voltar do choque de realidade. Estou me lembrando de alguém, não vou citar o nome, que, por exemplo, está em casa, a casa dedetizada, tudo, né? Aí vai dormir numa barraca e não vai, ou vai com medo de aranha. Como é que fica? Temos alguém bem familiar aí, né? Todo medo, todo jovem tem seus medos. E o que o movimento escoteiro faz é que ele respeite o medo dele. E quando a gente está falando assim, por exemplo, o exemplo bem clássico que você falou como um animal, basta nós entendermos que nós estamos no meio dele. Não foi ele que entrou no nosso meio, nós é que entramos no meio dele. Então, respeitar ele vai fazer com que eu tenha cuidados para que eu não tenha nenhum acidente ou incidente com esse animal.
E com isso, eu vou aprendendo a lidar com esse medo e superar esses meus limites. Deixa eu fazendo uma conta rápida, nasci do movimento em 1907, em 2022, estamos aí com 115 anos, certo? Alguma grande celebridade ou alguém já foi escoteiro? Hoje nós podemos citar, né, não vamos citar nomes, mas 5 presidentes brasileiros foram escoteiros. Hoje, se a gente for citar aí norte-americano, né, a gente podia citar John Kennedy, Barack Obama, Bill Clinton, certo? São presidentes, a rainha da Inglaterra, o príncipe William, né? Nós temos aí o Paul McCartney, um grande cantor, Michael Jordan. Se você for buscar, você começa a ficar surpreso até com alguns dados que são colocados, né? Por exemplo, tem citado, a gente tem que buscar a fonte, obviamente, mas é uma grande verdade, diz que a NASA hoje ela tem 380 astronautas formados na NASA para ganhar o espaço. Desses 320. E desses 320, para nossa surpresa, 180 foram escoteiros. Então a gente tem a confiança daquilo que nos perguntam, né? Vale a pena? Vale a pena. Quando a gente vê o jovem transformado lá na frente. Jacimir, uma outra curiosidade é que este movimento nasceu de uma forma um tanto masculina, né? Para garotos. Depois é que veio a Bandeirantes, se eu não estou enganado. Esse é o nome do movimento, para as meninas. Isso. Como é que é hoje? O movimento escoteiro ele começou justamente com esse movimento com os jovens masculinos. Logo depois, Baden-Powell era casado, né? E a esposa dele, a Lady Oli, foi que fundou o movimento Bandeirantes. Porque ela viu também que as meninas também queriam fazer essas atividades propostas por Baden-Powell, para os meninos. E aí então se iniciou o movimento Bandeirantes. Com a evolução do tempo, nós começamos a entender de que as duas atividades atendiam os dois gêneros. E aí o que aconteceu? Nós temos meninas do movimento Bandeirantes que vieram para o movimento escoteiro e homens que eram do movimento escoteiro que foram para o movimento Bandeirantes. Ou seja, se tornou duas entidades mistas de coeducação. O que deve fazer alguém que queira ingressar no escotismo? Bom, hoje, com o recurso que você tem em sua casa, você pode, aqui no nosso estado, acessar ali UEB, União dos Escoteiros do Brasil, Santa Catarina, então UEBSC, vai sair a página da região escoteira de Santa Catarina e que vai dizer onde tem grupo escoteiro no estado inteiro. A sociedade em geral contribui, ajuda o escoteiro? Gostaríamos que contribuísse muito mais, mestre, muito mais. Infelizmente, alguns grupos escoteiros eles são apadrinhados, obviamente, por alguma entidade, mas a grande maioria sobrevive exclusivamente da sua contribuição associativa e daquilo que ele faz para arrecadar fundos para manter a atividade para os jovens. Então tá, vamos encerrar assim, ó. Qual é a programação do grupo agora para os próximos dias, aqui do Grupo Escoteiro da capital? Do Continente. O Grupo Escoteiro Continente, no próximo final de semana, dia 30 e 1º de junho, aliás, 30 de abril e 1º de maio, nós vamos estar realizando no Camping Escoteiro, que é um camping do movimento escoteiro, aqui em Florianópolis, lá no Rio Vermelho, o acampamento grupal. O que é o acampamento grupal? Quando a gente reúne todas as faixas etárias do grupo escoteiro. Nós temos os lobinhos, que são os jovens de 6 anos a 10 anos, os escoteiros de 6 a 14 anos, os sêniores de 15 a 17 e os pioneiros, que é de 18 a 21. E todos os membros adultos voluntários do grupo escoteiro vão estar reunidos fazendo atividades atraentes, progressivas e variadas do movimento escoteiro. Jacimir Santos de Oliveira, obrigado pela tua participação. Obrigado a você, obrigado ao público e divulguem o movimento escoteiro. Você pode ser um deles. Mais do que divulgue, apoie, contribua. Ele precisa de você e a sociedade precisa dele, porque um garoto sendo encaminhado para o bem não vai causar prejuízo a ninguém. Ok? Muito bem. A revista Premier News termina agora. Nós voltamos na próxima edição.
Tchau, tchau.